Você está prestes a dormir, mas deixa eu te fazer uma pergunta sincera. E se a forma como você termina o seu dia estivesse definindo completamente o seu amanhã? Muita gente fecha os olhos, carregando ansiedade, medo, pensamentos pesados, e nem percebe que está levando tudo isso para dentro da própria noite. Mas existe uma oração simples, poderosa, que pode mudar completamente o que acontece enquanto você dorme. Uma oração que acalma a mente, protege sua casa e te conecta com Deus de um jeito profundo. E o mais surpreendente, talvez você nunca tenha feito ela da forma certa. Hoje, antes de dormir, você vai fazer diferente. E o que Deus pode fazer na sua noite pode te surpreender. A maioria das pessoas acredita que dormir é simplesmente fechar os olhos e descansar o corpo. Mas existe algo muito mais profundo acontecendo dentro de você nesse momento. Quando a noite chega e tudo fica em silêncio, a sua mente não desliga. Ela começa a revisitar o seu dia. Cada preocupação, cada palavra que te feriu, cada medo que você tentou ignorar. Tudo isso volta, mesmo que de forma sutil, e sem perceber, você leva esse peso para a cama. Talvez você já tenha sentido isso, o corpo cansado, mas a mente acelerada. Os olhos fechados, mas os pensamentos não param. Você tenta dormir, mas algo dentro de você continua inquieto. Isso acontece porque o sono não apaga o que está dentro do coração. A ansiedade não desaparece só porque você deitou. O medo não soma automaticamente quando a luz se apaga. Pelo contrário, muitas vezes é na escuridão que eles ficam ainda mais fortes. E é por isso que tantas pessoas acordam cansadas, mesmo depois de horas de sono. Não é apenas o corpo que precisa descansar, é a alma. Existe um peso invisível sendo carregado. Um acúmulo de emoções, preocupações e pensamentos que vão se acumulando dia após dia, até que a noite se torna apenas uma continuação do cansaço. Mas aqui está algo que poucos percebem. O momento antes de dormir é um dos mais poderosos do seu dia, porque é ali, naquele instante silencioso, que você decide o que vai continuar com você e o que você vai entregar. É ali que você escolhe carregar tudo sozinho ou confiar. Muitas pessoas simplesmente deitam e deixam a mente correr solta, revivendo problemas, imaginando cenários negativos, alimentando inseguranças e, sem perceber, estão preparando uma noite pesada. E um amanhecer ainda mais difícil. Mas existe um caminho diferente. Um caminho onde você não precisa levar esse peso com você. Um caminho onde, antes de fechar os olhos, você libera tudo aquilo que está te consumindo por dentro. A oração da noite não é apenas um hábito religioso. Ela é um ato de entrega. É o momento em que você para, respira e reconhece. Eu não preciso carregar isso sozinho. É quando você tira das suas mãos aquilo que nunca deveria ter ficado nelas por tanto tempo. E quando essa entrega acontece de verdade, algo muda. A mente desacelera, o coração se acalma. E a noite deixa de ser um campo de batalha para se tornar um lugar de descanso. Talvez hoje você esteja carregando algo pesado, algo que ninguém vê, mas que você sente o tempo todo. Mas antes de dormir, você vai ter a oportunidade de fazer diferente. E isso pode mudar completamente a forma como você vive a sua noite e como você acorda amanhã. Existe algo acontecendo todas as noites que a maioria das pessoas não percebe. Enquanto o corpo descansa, a mente continua ativa. E, de certa forma, o seu interior também permanece em movimento. Mesmo em silêncio, você não está totalmente desconectado. Pensamentos continuam surgindo. Memórias aparecem. Emoções que foram ignoradas durante o dia encontram espaço para se manifestar. É como se a noite fosse um espelho refletindo tudo aquilo que ficou guardado dentro de você. E é exatamente por isso que tantas pessoas têm dificuldade para dormir em paz. Não é apenas cansaço físico, é excesso de peso emocional. Agora pense comigo. Se você leva preocupação para a noite, o que você acha que sua mente vai alimentar enquanto você dorme? Se você deita com ansiedade, ela simplesmente desaparece. Ou continua ali trabalhando em silêncio.
A verdade é que aquilo que você leva para a noite, muitas vezes cresce no escuro, mas existe uma forma de interromper esse ciclo, a oração. Quando você ora antes de dormir, você não está apenas falando palavras no vazio, você está direcionando seus pensamentos, está organizando aquilo que está confuso, está liberando aquilo que está pesado, está criando um ambiente diferente dentro de você. A oração funciona como um ponto final no seu dia. Ela encerra ciclos de preocupação, silencia o excesso de pensamentos e traz uma sensação de controle que não vem de você, mas da confiança. É como se você dissesse: eu fiz o que podia hoje, o resto não está mais nas minhas mãos. E isso muda completamente a forma como você entra na noite. Porque ao invés de carregar tudo para dentro do seu descanso, você entrega. E quando há entrega, há alívio. Além disso, existe algo ainda mais profundo acontecendo. Quando você ora, você fortalece sua conexão com Deus, e essa conexão traz algo que nenhuma distração consegue oferecer: paz verdadeira. Não é ausência de problemas, é tranquilidade mesmo, sabendo que eles existem. É a certeza de que você não está sozinho, de que há cuidado, mesmo quando você não vê. E essa certeza acalma. A oração também cria um tipo de proteção invisível, não no sentido de que nada difícil vai acontecer, mas no sentido de que você não estará desamparado. Ela fortalece seu interior, te deixa mais firme, mais seguro. E isso impacta diretamente a sua noite. Você dorme mais tranquilo. A mente desacelera com mais facilidade. O coração fica mais leve. E aos poucos, algo começa a mudar na sua rotina. Você percebe que não quer mais dormir sem esse momento, porque dormir sem orar começa a parecer como sair sem direção. Como deixar o dia terminar incompleto. Mas quando você ora, você fecha o seu dia com um propósito. E isso transforma não só a sua noite, mas também a forma como você acorda no dia seguinte. Mais leve, mais centrado, mais preparado. Por isso, orar antes de dormir não é apenas uma escolha espiritual. É uma necessidade para quem quer viver com mais paz. E talvez hoje seja o dia em que você vai começar a experimentar isso de verdade, antes de qualquer palavra ser dita, antes mesmo de você começar a orar. Existe algo essencial que define tudo: o estado do seu coração. Muitas pessoas se acostumaram a repetir orações de forma automática. Palavras prontas, frases decoradas, ditas quase sem pensar. Mas no fundo, a mente continua distante, o coração continua fechado. E a ansiedade ainda está ali, ocupando espaço. E então surge a dúvida: por que oro, mas parece que nada muda? A resposta pode estar exatamente aqui, na preparação. A oração verdadeira não começa quando você fala. Ela começa quando você se permite parar. Parar de correr, parar de pensar em tudo ao mesmo tempo, parar de tentar resolver tudo sozinho. Antes de orar, você precisa desacelerar. Respire fundo. Sinta esse momento. Talvez o seu dia tenha sido corrido, cheio de preocupações, pressões, decisões difíceis. Talvez você esteja cansado, não só fisicamente, mas emocionalmente também. E tá tudo bem reconhecer isso. Você não precisa chegar até Deus com tudo resolvido. Você precisa chegar com sinceridade. Esse é o primeiro passo: ser verdadeiro. Não tente impressionar com palavras bonitas. Não tente esconder o que você está sentindo. Se está cansado, diga isso. Se está com medo, reconheça. Se algo te incomoda, entregue. Porque Deus não se conecta com aparência. Ele se conecta com verdade. Agora afaste as distrações. Se possível, deixe o celular de lado por alguns minutos. Desligue aquilo que prende sua atenção. Crie um ambiente de silêncio. Pode parecer simples, mas isso faz toda a diferença, porque a oração não é apenas falar, é também ouvir, sentir, perceber. E isso só acontece quando existe espaço. Outro ponto importante: gratidão. Antes de pedir qualquer coisa, olhe para trás por um instante. Mesmo que o seu dia não tenha sido perfeito, mesmo que tenha tido dificuldades, você chegou até aqui, respirando, de pé.
com mais um dia vivido. Existe algo para agradecer, sempre existe. E quando você começa com gratidão, algo muda dentro de você. A sua perspectiva muda, seu coração se abre, sua mente desacelera. A oração deixa de ser um momento de desespero e se torna um momento de conexão. Agora sim, você está pronto, não porque tudo está perfeito, mas porque você se colocou no lugar certo. Um lugar de humildade, um lugar de confiança. E quando você começa a oração nesse estado, ela deixa de ser apenas palavras lançadas ao vento. Ela ganha força, ganha significado, ganha vida. Porque não é sobre o que você fala, é sobre como você se posiciona e talvez, pela primeira vez em muito tempo, você esteja realmente pronto para orar de verdade. Agora que seu coração está mais calmo, sua mente mais tranquila, chegou o momento mais importante, a oração. Mas não apresse esse instante. Esse não é apenas mais um trecho do seu dia, é um encontro. Então, se possível, feche os olhos, respire fundo e permita que cada palavra tenha significado. Sinta o que você está dizendo e, acima de tudo, seja verdadeiro. Agora, ore comigo. Deus, neste momento de silêncio, eu me coloco diante de ti, depois de tudo que vivi hoje, de cada pensamento, cada preocupação, cada emoção, eu reconheço que não consigo carregar tudo isso sozinho. Por isso, eu entrego. Entrego minhas ansiedades, meus medos, minhas inseguranças e tudo aquilo que tem pesado dentro de mim. Senhor, acalma minha mente. Silencia os pensamentos que não me deixam descansar. Tira de mim toda inquietação que tenta roubar minha paz. Coloca leveza onde hoje existe peso. Coloca esperança onde existe preocupação. Eu também coloco diante de ti a minha casa. Que a tua presença esteja neste lugar. Que haja proteção sobre cada ambiente, sobre cada pessoa que faz parte da minha vida. Guarda a minha família. Cuida daqueles que eu amo, mesmo quando eu não posso estar perto. Afasta todo o mal, tudo aquilo que eu não posso ver, mas que pode tentar me atingir. Que esta noite seja coberta pela tua paz. Enquanto eu durmo, trabalha em mim. Restaura minhas forças, renova minha mente, fortalece meu coração. Se existe algo dentro de mim que precisa ser transformado, começa agora. Mesmo no silêncio, mesmo enquanto eu descanso, age. E amanhã, quando eu acordar, que eu me sinta diferente, mais leve, mais forte, mais em paz. Eu confio em ti, mesmo sem ver. Mesmo sem entender tudo, eu escolho confiar. Obrigado por este dia, obrigado por cuidar de mim até aqui e obrigado por continuar cuidando, mesmo enquanto eu durmo. Eu entrego esta noite nas tuas mãos. Amém. Agora, fique em silêncio por alguns segundos. Não saia correndo desse momento. Sinta. Perceba como sua respiração muda, como sua mente desacelera, como algo dentro de você começa a se acalmar. A oração não termina quando as palavras acabam. Ela continua na paz que fica, na leveza que você começa a sentir. E talvez você não veja nada acontecer imediatamente, mas algo já começou a mudar dentro de você. E isso é o começo de uma noite diferente. Quando você ora de verdade, algo muda. E não, nem sempre é algo visível imediatamente. Não é como apertar um botão e ver tudo se transformar de uma vez. Mas a mudança começa e começa dentro de você. Talvez, nos primeiros momentos, seja sutil, quase imperceptível. Uma respiração mais calma, um pensamento que desacelera, uma sensação leve de alívio. Mas isso já é sinal de que algo diferente aconteceu. Porque quando a oração é sincera, ela não fica apenas nas palavras. Ela alcança o interior. Aquela tensão acumulada ao longo do dia começa a perder força. A ansiedade, que antes parecia dominar seus pensamentos, já não tem o mesmo controle. Não significa que os problemas desapareceram, mas significa que eles já não têm o mesmo peso. E isso faz toda a diferença, porque muitas vezes o que mais cansa não são os problemas em si. É a forma como eles ocupam sua mente. É o excesso de pensamento. É o e se constante. É a tentativa de prever, controlar, resolver tudo sozinho.
E a oração quebra esse ciclo. Ela tira você do centro do controle e te coloca em um lugar de confiança. Um lugar onde você entende que nem tudo depende de você. E isso traz descanso. Um descanso que não vem apenas do sono, mas de saber que você não está sozinho nessa caminhada. Com o tempo, você começa a perceber mudanças mais claras. Sua mente já não dispara da mesma forma quando você deita. Seus pensamentos ficam mais organizados. Seu coração não carrega mais o mesmo nível de inquietação. Você começa a dormir melhor. E, mais do que isso, você começa a acordar diferente, mais leve, mais tranquilo, menos sobrecarregado. Como se, durante a noite, algo tivesse sido reorganizado dentro de você. E, de certa forma, foi, porque enquanto você descansava, você também confiou. E essa confiança tem poder. Outro ponto importante: a sua percepção muda. Situações que antes te abalavam facilmente começam a ter menos impacto. Coisas pequenas deixam de parecer tão grandes. Você ganha mais equilíbrio, mais clareza, mais força emocional, e isso não acontece por acaso. A oração cria um espaço dentro de você onde a paz começa a crescer, e quanto mais você pratica, mais esse espaço se fortalece. É como um treino silencioso. Todos os dias, você vai ensinando sua mente a desacelerar, seu coração a confiar, seu espírito a descansar. E aos poucos, aquilo que antes era raro se torna natural. A paz deixa de ser algo ocasional e passa a fazer parte da sua rotina. Mas tudo isso começa com uma decisão simples: orar de verdade. Não apenas repetir palavras, mas sentir, entregar, confiar. Porque quando isso acontece, a sua noite muda. E quando a sua noite muda, toda a sua vida começa a mudar também. Uma única oração pode transformar a sua noite. Mas quando você transforma isso em um hábito, algo muito maior começa a acontecer. Porque não se trata apenas de um momento isolado. Se trata de consistência. Se trata de escolher todos os dias encerrar o seu dia de uma forma diferente. A maioria das pessoas tem um padrão antes de dormir. Algumas ficam no celular até o último minuto. Outras dormem com a mente cheia de preocupações. Ou simplesmente apagam de cansaço. E sem perceber, repetem esse ciclo todos os dias. Dia após dia, noite após noite. Mas quando você decide incluir a oração nesse momento, você quebra esse padrão. Você cria um novo encerramento para o seu dia. Um encerramento com propósito. No começo, pode parecer difícil. Talvez você esqueça alguns dias. Talvez esteja cansado demais. Talvez pense, hoje não precisa. Mas é exatamente nesses dias que isso mais importa, porque o hábito não se constrói quando é fácil. Ele se constrói quando você escolhe continuar mesmo sem vontade. E não precisa ser perfeito. Não precisa de palavras elaboradas, nem de um tempo longo. Às vezes, poucos minutos já fazem diferença. O que importa é a intenção, é a constância, é esse compromisso silencioso que você cria consigo mesmo de não terminar o dia sem entregar tudo aquilo que te pesa. Com o tempo, algo começa a mudar. A oração deixa de ser um esforço e passa a ser uma necessidade. Você começa a sentir falta quando não faz, como se algo estivesse incompleto. Porque no fundo você percebe que esse momento não é apenas sobre falar com Deus, é sobre se alinhar novamente. É como reorganizar o seu interior antes de descansar. E quanto mais você repete isso, mais natural se torna. Sua mente já começa a desacelerar automaticamente quando chega a hora de dormir. Seu corpo entende que é momento de descanso. Seu coração já se posiciona em um lugar de entrega. É como se todo o seu ser fosse treinado para entrar em paz. E isso tem um impacto muito maior do que parece, porque hábitos moldam a sua vida. Pequenas decisões diárias constroem grandes resultados ao longo do tempo, e essa prática simples, feita todos os dias, começa a transformar não só as suas noites, mas também a forma como você vive os seus dias. Você se torna mais centrado, mais consciente, menos reativo, porque sabe que no final do dia existe um momento onde tudo será colocado no lugar novamente.
Isso traz segurança. Mas existe algo ainda mais profundo. Quando você cria o hábito de orar todas as noites, você fortalece um relacionamento. Não é mais algo ocasional, não é mais algo distante, se torna constante, presente, real, e essa constância cria raízes. Raízes que te sustentam nos dias difíceis. Raízes que te mantêm firme quando tudo parece confuso. Por isso, não subestime esse momento. Não veja como algo pequeno, porque, na verdade, é um dos hábitos mais poderosos que você pode construir. E tudo começa com uma decisão simples, que você pode tomar hoje